Olá, graça e paz. Vou falar um pouco mais sobre a fé. Hoje, na verdade, eu quero falar sobre o quanto estamos equivocados com a nossa fé ou com a nossa espiritualidade. É um, existe um fenômeno que ele é muito humano e acontece desde a antiguidade, desde os tempos do Antigo Testamento, e que tem sido repetido no nosso tempo. Isso me preocupa de certa forma, e é sobre isso que eu quero falar, porque se nós não nos atentarmos para essa verdade, não nos corrigirmos nisso, nós corremos o risco de viver uma vida de fé equivocada. E vamos colher frutos terríveis aqui nesse tempo e frutos terríveis também na eternidade, se a gente não entender corretamente nossa espiritualidade. E como texto base, eu quero usar o livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6. Lá o Senhor diz: Eu quero mais misericórdia, ou em algumas traduções colocam a palavra amor, do que sacrifício, conhecimento de Deus do que holocausto. Observe que esse texto foi escrito num tempo onde sacrifícios de holocausto, que são holocaustos no caso ofertas queimadas, eram algo, sim, muito comum e muito praticado no Antigo Testamento. No entanto, Deus está dizendo que ele não tinha como preferência aquele tipo de prática. E aqui nós entendemos que já havia um equívoco na espiritualidade do povo de Israel, e isso acontece também nos nossos dias. Ah, mas como assim, Ronilson? A gente não faz sacrifícios como o povo de Israel, não faz holocausto como o povo de Israel? Sim, fazemos sacrifício sim, vamos entender um pouco sobre isso. Observe que o sacrifício praticamente era um resultado de uma lei, era parte da lei. A lei se resumia em partes, e uma boa parte dela era: se você cometer um pecado, você tem que fazer um sacrifício, você tem que dar uma oferta por aquele pecado. Mas observe que lá em Romanos, Paulo já nos fala algo muito interessante. Ele fala assim: aquilo que era impossível à lei foi possível em Cristo, porque a lei estava enferma na carne, ou seja, o homem não entendeu. A natureza humana impediu o homem de entender e praticar aquilo que realmente Deus esperava dele desde o Antigo Testamento. Tá? Então veja bem, na verdade a lei, quando a gente fala de lei aqui, a gente está falando da lei mosaica, todas aquelas regras, se não me engano 600 e alguma coisa, agora me fugiu a mente aqui, mais de 600 leis, mais de 600 regras que existiam para o povo judeu. Nós estamos falando dessas leis, tá? Aquelas leis, elas foram dadas de forma didática para ensinar o povo como viver. A entrega da lei por parte de Deus ao povo, através de Moisés, nunca teve a intenção de ser um instrumento de tributação. Por exemplo, assim, a nossa lei, por exemplo, se você infringir a lei, você toma uma multa, e você tem que pagar a multa. O objetivo da lei nunca foi, ou nunca deveria ser, gerar multas, trazer dinheiro para o cofre público, e sim educar o povo a como se comportar. Assim era a lei mosaica. A lei mosaica tinha esse propósito, de ensinar o povo como viver. Mas o que aconteceu com o povo? Por causa dessa enfermidade na carne, por causa da tendência pecaminosa, o que aconteceu? Eu vou pecar e depois disso eu vou lá e ofereço um sacrifício. E está tudo certo, porque eu ofereci meu sacrifício. Mas isso é a vontade de Deus? Não, nunca foi a vontade de Deus. Mas foi isso que o povo começou a fazer. E o que acontece? Aí chegamos aqui no livro de Oséias, onde Deus fala assim: olha, eu não quero nada disso. Eu quero misericórdia, eu quero amor. E essa primeira parte, preste bem atenção, essa primeira parte se refere a como nós nos relacionamos com o próximo. E a segunda parte, não quero holocausto, e sim conhecimento de Deus, como nós nos relacionamos com Deus. Isso nos lembra algo, né? Lá como Jesus resumiu a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É isso que Deus espera do seu povo. Mas nós distorcemos tudo e vivemos ainda como o povo de Israel vivia, de sacrifício em sacrifício. E nós precisamos corrigir isso, porque isso é viver uma espiritualidade inútil e vã, que não vai te levar a lugar nenhum, não vai me levar a lugar nenhum. O povo se corrompeu de tal forma que a lei se tornou moeda de troca com Deus. Olha a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu: eu faço isso, eu dou dízimo, eu jejuo, eu oro, e por causa disso eu tenho que ser abençoado. E a Bíblia diz que ele não foi abençoado, ele não saiu lá justificado.
Mas ele entendeu que aquilo que ele fazia passou a ser uma moeda de troca. Aquilo ele achava que aquilo faria com que Deus o abençoasse. Mas como eu disse, a lei tinha um propósito didático, de ensinar. E o problema é daquele que lida com a lei, ou lida com a espiritualidade dessa forma, com base no sacrifício, e transforma a espiritualidade em uma moeda de troca, é que ele não quer ser mudado, ele não quer ser ensinado por aquilo que Deus fala conosco. Mas observe que Paulo também em Romanos 12 diz que a maneira certa para que a gente possa servir a Deus de maneira correta, oferecer a Deus um culto racional, e culto racional não é uma liturgia racional, mas sim uma vida, uma devoção racional, que ele fala de vida prática, de vida diária, vida comum, praticada da maneira correta. Ele diz que para isso eu tenho que ter a minha mente renovada. O problema de Israel e o problema de nós hoje é que nós não queremos ter a nossa mente renovada. A cada dia que passa, nós observamos que as pessoas querem continuar com seus próprios conceitos e seus próprios valores, não querem submeter aos conceitos e valores das Escrituras, não querem ter o conhecimento de Deus, querem andar conforme seus próprios desígnios e depois no final dá errado e querem culpar a Deus. Aí você pode pensar, mas o Nilson está pegando pesado. Não sou eu que estou pegando pesado, é a palavra. E o duro é que as pessoas não estão observando que esse tipo de prática, de andar segundo seus próprios desígnios, seus próprios conceitos, ainda que vivam de sacrifício em sacrifício, nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá na frente, a vida das pessoas estão tudo errado. Está dando tudo errado. É só frustração, decepção, tristeza, angústia, depressão. Não estou falando aqui de questões biológicas, mas de questões emocionais. E as pessoas não estão entendendo que estão se perdendo, como o povo de Israel se perdeu. Porque não querem ter a sua mente transformada. Preferem viver de sacrifício. Mas Deus disse que, olha só, num tempo onde o sacrifício era relevante, Deus dizendo que não queria sacrifício. Porque Deus está dizendo, eu nunca quis que vocês se tornassem pessoas que viviam de oferenda em oferenda, trazendo aqui sacrifício, oferta queimada. Não, eu quero que vocês entendam, que eu quero que vocês amem uns aos outros, eu quero que vocês me conheçam. É isso que era o propósito de Deus. E nós estamos cometendo o mesmo erro. Porque não queremos ter a nossa mente transformada, não queremos entender o que Deus está trazendo para nós. Não queremos ser iluminados pela palavra, não queremos ser iluminados pelo Espírito Santo. Queremos andar segundo nossos próprios desígnios. E porque cumprimos o sacrifício, achamos que Deus tem que nos abençoar. Aí Deus não nos abençoa, não porque nós cumprimos ou deixamos de cumprir o sacrifício. Não, Deus não tem nos agraciado de certa forma, porque nós não estamos próximos dele, não estamos conhecendo ele, não estamos submetendo a ele, no sentido de não estarmos em comunhão com ele, porque quem conhece a Deus de verdade, a palavra do Senhor diz que torna-se um só espírito com ele. E aí a bênção não é uma meta para nós, mas assim a consequência de uma comunhão com Deus. Mas o religioso, no sentido mais pernicioso da palavra, ele vive querendo trocar com Deus coisas. E isso está errado. Aí você me pergunta, como assim, Rony, se a gente está vivendo de sacrifício? Vamos lá. Muitas vezes as pessoas estão fazendo assim. Pensa bem, como fariseu. Isso já aconteceu comigo, tá? Não de forma maliciosa, mas de forma ignorante. Não tinha o devido conhecimento que eu precisava ter e que talvez estou tentando alcançar hoje. Eu participo das reuniões da igreja, eu contribuo financeiramente com a igreja, eu contribuo com as atividades da igreja, eu oro o tanto que eu acho que deveria orar, que eu acho difícil alguém que tem acha que está satisfeito com a sua vida de oração. Se tiver, eu acho que está errado já também. Eu jejuo, cumpro todos os votos que o líder espiritual da minha igreja manda. Vamos fazer tal jejum, vamos fazer tanto tempo de oração. Eu cumpro tudo isso. Estou fazendo o meu sacrifício. E agora, quero que Deus me abençoe. Só que você continua fazendo tudo isso, e muitas vezes eu continuava fazendo isso, só que eu continuava não tendo conhecimento de Deus, não conhecendo a verdade de Deus. Porque muitas vezes, esse monte de regra, um monte de imposição, são coisas humanas. E não da palavra. Porque Deus não quer sacrifício para que Ele possa nos abençoar. Ele quer que nós entendamos que o sacrifício perfeito já foi feito e que agora vamos andar segundo a sua vontade, porque o sacrifício perfeito já foi feito. Mas nós estamos andando de sacrifício em sacrifício.
mas nós não estamos transformando a nossa mente. Continuamos desrespeitando as pessoas, continuamos maltratando as pessoas, continuamos desrespeitando a particularidade de cada um, desrespeitando no sentido mais terrível que você pensa, não entendendo as limitações das pessoas, a dificuldade das pessoas, ou seja, não estou usando de misericórdia, não estou amando ninguém, a não ser a mim mesmo. A Bíblia diz que o homem chegou num ponto em que o seu Deus foi o seu ventre, ou seja, o seu interior, ou seja, a sua própria vontade, a minha própria vontade é quem governa a minha vida. Ainda que aos domingos eu vou lá, ponho uma roupinha de crente e vou lá e cumpro com os meus sacrifícios, mas durante a semana eu continuo a mesma pessoa que eu era antes. Eu continuo a mesma pessoa, e talvez isso torne nós, segundo a palavra, não é segundo Ronilson, 2 vezes mais merecedores do inferno. Porque o Senhor Jesus disse aos fariseus: olha, vocês percorrem terra e mar para fazer um prosélito, ou seja, para trocar a pessoa de confissão de fé. E quando vocês assim o fazem, vocês os tornam 2 vezes mais merecedores do inferno. Sabe por que Jesus estava dizendo isso? Vocês tiraram a pessoa da confissão de fé dela, e agora vocês trouxeram para de vocês, e vocês convenceram ela de que ela, fazendo sacrifícios da lei judaica, ela está salva. E Jesus disse: assim vocês estão fazendo as pessoas 2 vezes mais merecedoras do inferno, porque vocês convenceram ela que ela tem uma moeda de troca agora com Deus, e a moeda de troca é cumprir leis. Isso tornava as pessoas 2 vezes mais merecedoras do inferno, porque elas pensavam que estavam sendo salvas, estavam perdidas, desrespeitando o real propósito de Deus e da sua lei, da doutrina de Deus. Tá? Agora eu vou usar doutrina porque nós estamos falando já no tempo do Novo Testamento. Dos ensinamentos do Senhor, e estão achando que vão para o céu e vão para o inferno. É isso que Jesus estava dizendo para os fariseus. E é isso que nós estamos fazendo, nos acomodamos com cumprir rituais, mas não estamos sendo transformados. Não amamos a Deus o suficiente, não amamos a Deus nem mesmo mais do que nós. Amamos mais a nós do que a Deus. Porque aquilo que Deus me pede, que machuca a minha natureza humana, eu não quero abrir mão. Eu abro mão de algumas horas durante a semana para participar de uma reunião. Eu abro mão, talvez, de 10% da minha renda. Eu abro mão de algum tempo da minha existência para eu poder ler um pouco sobre o livro da minha fé. Mas já virou até motivo de piada, de stand-up comedy lá. De cara falando, vocês falam que crê nisso, mas vocês nem conhecem esse livro, vocês não leem esse livro. Mas nós damos uma lida mais ou menos lá só para falar que leu, mas não permitindo que ela entre na nossa mente e transforme nossa mente e nosso coração. E na hora que a gente precisa de algo, a gente apresenta diante de Deus: Senhor, eu faço isso. Talvez você não faça isso de maneira explícita, mas você faz no seu inconsciente. Eu faço isso, eu oro, eu leio Bíblia, eu só escuto música gospel, eu vou à igreja semanalmente. Por que o Senhor não faz isso por mim? Será que você conhece a Deus o suficiente para saber o porquê Ele não está fazendo? Será que Ele não está fazendo porque não é o melhor para você, não é o melhor para mim? Será que Ele não está fazendo porque não é a hora de fazer? Será que Ele não está fazendo porque eu não entendi o que é servir a Deus? Será que Ele não está fazendo porque eu estou cumprindo todos os rituais, como os judeus faziam? Vão lá, participavam do templo, faziam sacrifícios, jejuns, participavam das festas, mas depois saíam de lá, continuavam cometendo injustiça, segregação, continuavam cometendo os mesmos pecados que eles cometeram antes de fazer os rituais deles. Será que não é por isso que Deus não tem nos abençoado? E nós não alcançamos essa consciência porque não conhecemos a Deus o suficiente, não conhecemos o Cristo que Paulo diz: eu não tenho mais nada para falar a vocês senão a respeito de Cristo e o Cristo crucificado. Não é o Cristo da prosperidade, o Cristo que está preocupado em te dar bens materiais. Ele não está falando de um Cristo que assume poder político e social. Ele está falando de um Cristo que se doou. É esse Cristo que Paulo pregava, é esse Cristo que nós temos que crer, conhecer e viver segundo aquilo que Ele nos ensina. Mas nós não queremos isso, porque isso mexe demais conosco. Mexe demais com aquilo que está dentro de nós, com a nossa natureza, com nossos desejos terríveis que existem dentro de nós.
mas queremos apenas cometer ou fazer, praticar os sacrifícios que a religião impõe, mas amor e conhecimento de Deus nós não queremos. E muitas vezes, quantas pessoas frustradas com a fé, porque estão vivendo uma fé sem valor nenhum, estão vivendo apenas religiosidade inútil, estão sendo cumpridores de rituais e de sacrifício, mas não vivem uma vida de amor e uma vida de conhecimento de Deus. E aí se frustram, se revoltam contra, aí se revoltam contra Deus, mas são incapazes de olhar para si mesmos. O que acontece é que nós queremos terceirizar a nossa responsabilidade de buscar a nossa transformação. Nós queremos terceirizar. Eu não quero conhecer a Deus e, ao conhecer a Deus, me conhecer, porque quando eu olho para a santidade de Deus eu vejo a minha pecaminosidade. Eu não quero conhecer a Deus, porque quanto mais eu conheço Deus, mais eu vou vendo que quanto eu estou errado. Isso deve mexer com a minha consciência, transformação de mente. Isso deve fazer eu entender que eu preciso mudar. Eu não quero isso. Eu quero alguém que me ensine. Olha, faz esse sacrifício aqui e dá tudo certo. Depois que você sai daqui, continua com as suas mesmas práticas. Eu quero terceirizar. Eu quero terceirizar a minha responsabilidade, porque quando alguma coisa estiver errada, eu vou lá e peço para o pastor. Pastor, ora por mim, para que Deus faça isso por mim. Mas eu não quero conhecer a Deus o suficiente. Eu não quero amar o suficiente. Nós queremos terceirizar a responsabilidade para os pseudos sacerdotes. Eu digo pseudos aqui porque a maioria são pseudos, tá? Porque sacerdotes, a Bíblia diz que todos nós somos. Mas nós colocamos alguns pseudo-sacerdotes numa escala um pouco maior. E a esses pseudo-sacerdotes, nós atribuímos a eles a responsabilidade de cuidar da nossa vida espiritual, cuidar no sentido, não de zelo, mas de cuidar. Ore por mim, peça para Deus fazer isso por mim, diga para mim qual sacrifício eu tenho que fazer para que Deus faça algo por mim. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos terceirizando a nossa vida espiritual à religião, nos submetendo aos dogmas muitas vezes, como eu disse, que são apenas coisas humanas, e achar que porque eu estou me submetendo àquilo, Deus tem que fazer algo por mim. Você está terceirizando, eu estou terceirizando muitas vezes a responsabilidade que eu tenho de buscar a minha transformação da minha mente, e a minha mente, ao ser transformada, transformará o meu coração e minhas práticas, e o meu espírito. É isso que Deus está dizendo através da vida do profeta Oséias, é isso que Deus ensina através da vida de Paulo. Mas nós não queremos, porque terceirizar é mais fácil. É mais fácil você chamar um pseudo-sacerdote para fazer uma faxina dentro de você, porque ele vai te dar umas regrinhas para te prender lá dentro do aprisco dele, não do aprisco de Deus, mas prender dentro do aprisco dele, mas ele vai dar só uma maquiada, você continua sujo e eu continuo sujo. É mais fácil eu terceirizar do que eu ir lá e olhar. Observe que na parábola das coisas perdidas lá, fala da ovelha, da dracma e do filho. Observe que quando fala da dracma, que é uma moeda, o que a pessoa teve que fazer para achar a dracma? Ela teve que ir lá limpar toda a casa. A nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus está perdida como aquela dracma. Ela está perdida dentro de uma casa bagunçada. E nós queremos terceirizar a responsabilidade do outro. Nós não queremos, espera aí, deixa eu limpar a minha casa. Deixa eu limpar o que está aqui dentro. Aqui. É claro que com a ajuda de Deus, com a iluminação que a palavra traz sobre mim, a iluminação que o Espírito Santo traz sobre mim, deixa eu limpar a minha casa, para que eu possa encontrar aquilo de valor que é aquela dracma. Deixa eu fazer isso. A Bíblia diz que a pessoa teve que limpar toda a casa para poder encontrar a dracma. Eu não quero fazer isso, eu quero terceirizar. Ora aí para mim achar minha dracma. Qual sacrifício eu tenho que fazer? Como antigamente, no tempo da nossa ignorância, né? Falavam pro São Longuinho, vou dar 3 pulinhos aqui pro São Longuinho me falar onde está o que eu perdi. Tá querendo terceirizar? Vamos limpar a nossa casa. Vamos ser responsáveis pela nossa espiritualidade. Vamos ser responsáveis pela nossa compreensão e crescimento dentro daquilo que Deus espera de nós, dentro da palavra, dentro de uma comunhão, uma devoção com Deus. Vamos ser responsáveis por buscar em Deus força para que possamos amar como devemos amar, porque amar muitas vezes vai exigir de nós o que Paulo ensinou em 1 Coríntios 13. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. O amor é paciente, não se ufana, não se soberbece. Amar é sofrer muitas vezes. Eu não quero sofrer.
Eu quero fazer sacrifício. Vamos mudar isso. Nós precisamos mudar isso. E quando isso acontecer, certamente vai haver uma mudança em nós. E havendo essa mudança em nós vamos nos relacionar com o próximo, vamos nos relacionar com Deus de maneira diferente, e certamente teremos uma vida onde haverá menos frustração com a nossa pseudo-espiritualidade, menos frustração com aquilo que nós achávamos que estávamos fazendo de correto, e estávamos fazendo totalmente errado, e agora culpamos a Deus, e culpamos os outros, aqueles que nós queríamos terceirizar, mas não olhamos para a nossa própria responsabilidade. Não, o responsável sou eu. Eu sou o responsável por aquilo que está acontecendo na minha vida, porque eu tomei a decisão de querer me submeter a sacrifícios do que conhecer a Deus. Eu tomei a decisão de querer terceirizar as coisas do que amar. Eu tomei a decisão. Ninguém me obrigou a fazer nada. Ninguém te obriga a fazer nada. As decisões que toma, talvez você esteja tomando decisões equivocadas porque você não tem um conhecimento de Deus, você não tem um conhecimento sequer das Escrituras. E aí você está sendo levado de vento de doutrina para lá e para cá como uma folha seca. Porque você decidiu se alimentar somente daquilo que você ouve. Você não decidiu se debruçar sobre as Escrituras e estudar para conhecer. E nós precisamos entender que vida com Deus não se baseia em sacrifício. Vida com Deus se baseia em relacionamento com Deus, amar a Deus e amar ao próximo. Conhecer a Deus, conhecer as Escrituras e ter uma vida de devoção correta ao Senhor. A lei estava enferma na carne e agora nós estamos enfermos na nossa carne, não conseguimos nos submeter a Deus, mas Cristo apresenta a solução. Paulo disse, aquilo que era impossível à lei, aquilo que era impossível aos dogmas da sua denominação, aquilo que era impossível, aquilo que você definiu como valor, sem buscar a direção de Deus, isso é impossível produzir transformação em você. Mas Paulo disse, mas em Cristo isso é possível. Em Jesus é possível essa transformação. Em Cristo é possível essa mudança na nossa vida. E somente em Cristo, e quando isso acontecer, certamente eu e você veremos a diferença na nossa vida. Certamente haverá mais alegria do que frustração na nossa vida. Alegria, inclusive, nos momentos de dificuldades. Os apóstolos se sentiram felizes ao apanhar, serem surrados por amor a Jesus. Porque a alegria de servir a Deus, de conhecer a Deus, era maior do que qualquer dificuldade que eles enfrentaram por amor a Jesus. E nós muitas vezes não conseguimos lidar com nenhum tipo de problema na nossa existência, porque não temos a alegria de servir a Deus, porque não conhecemos a Deus o suficiente. Então vamos buscar misericórdia, amor, conhecimento de Deus, mais do que vivemos de sacrifício em sacrifício, para que possamos ter uma vida de espiritualidade saudável, para que possamos ter uma comunhão com Deus verdadeira, e assim possamos viver uma vida de fé autêntica, e pararmos de ficar terceirizando, porque é fácil quando eu terceirizo, né? Porque depois que der errado eu culpo quem eu terceirizei. Vamos olhar para dentro de nós, porque é isso que a palavra nos ensina. Olhar para dentro de nós. Transformação de mente. Quem pode transformar a sua mente? Quem conhece a sua mente? Você mesmo. Pessoas podem conhecer parte daquilo que você tem dentro da sua mente, mas quem conhece a sua mente plenamente é você. Então é você quem tem que buscar essa transformação. É você quem tem que fazer isso. E talvez fazer como Davi. Davi reconheceu que algumas coisas somente o Senhor conhecia. Ele disse, Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e muda-me. Por isso que eu disse, é possível a Deus. Algumas coisas que eu tenho consciência, apresento de Deus. Eu falei, Senhor, se existe alguma coisa que eu ainda não tenho consciência, trabalhe isso na minha vida e muda. Faça como Davi, para que a gente possa ter uma vida espiritual saudável, que a gente possa ter uma vida de comunhão com Deus de maneira saudável, que a gente tenha comunhão com o próximo de maneira saudável, e assim possamos glorificar o Senhor, porque a Bíblia diz que tudo que a gente façamos para glorificar ao Senhor. Uma vida de fé saudável, uma vida de fé autêntica, vai glorificar o Senhor, vai trazer bênçãos para nós, é claro, porque a minha comunhão com Deus gera transformação e bênção dentro da minha vida. Evidente isso, mas também vai trazer glória a Deus. E o que nós vemos hoje são pessoas que estão envergonhando o nome do Senhor, porque não vivem aquilo que Deus viu. Observe que Deus chamou Israel para ser luz para as nações. E nós não estamos conseguindo ser luz para as nações hoje também, porque não estamos vivendo a nossa espiritualidade de maneira correta. E temos o mesmo propósito. A Bíblia diz que nós somos chamados para ser testemunho de Jesus, assim como o povo de Israel foi chamado no seu tempo, nós também fomos chamados para ser testemunho de Jesus. Mas o que
não estamos conseguindo, vamos abrir os olhos para a verdade, não estamos conseguindo fazer isso, porque estamos mais preocupados com o nosso ego do que com a vontade de Deus. A lei está enferma na carne, o dogma está enfermo, a sã doutrina também está enferma na carne, porque eu não consigo lidar com ela. Porque veja bem, a Bíblia diz que a lei é boa, ela é boa para o propósito que ela veio trazer: ensinamento, didática, e não para se tornar moeda de troca. Para o propósito que a lei foi criada, ela é boa. A lei que vivemos hoje, segundo Paulo escreveu em Romanos 8 também, é a lei do Espírito da vida. É uma lei muito melhor que a lei mosaica. Mas quem submete a ela é aqueles que vivem em comunhão com Deus, aqueles que entenderam o propósito de Deus para a sua existência. Quer viver uma vida de devoção ao Senhor, debaixo da graça de Deus, de muitas bênçãos, mas também de muitas lutas, é evidente, mas do cuidado de Deus e uma vida que glorifique ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da nossa geração e que o Senhor nos transforme a nossa maneira de entendermos a nossa espiritualidade e transforme a maneira de vivermos essa espiritualidade através da transformação da nossa mente, e que assim possamos glorificar o Senhor. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.